13. Eu não vou ler todo o capítulo, quero convidar você a ler apenas alguns versículos comigo. E nós vamos começar aqui do versículo 24. Mateus, capítulo 13, versículo 24, que diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. E enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. E quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Versículo 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Versículo 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Versículo 34. E Jesus contou todas essas parábolas à multidão. E Jesus contou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: Abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar. Apanha toda sorte de peixe, e quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, e então se assentam e juntam os peixes bons nos cestos, mas jogam fora os ruins. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por Tua palavra, que ela hoje nos revigore, que ela hoje nos dê um entendimento do que é pertencer ao reino de Deus, que a gente saia daqui, ó Deus, com os Teus princípios fundamentados na nossa alma e no nosso coração, para vivermos tudo o que o Teu reino tem preparado para nós. Abençoa esta ministração, eu oro em nome de Jesus. Amém. Se a gente observar as palavras de Jesus, nós vamos saber que Jesus, o reino de Deus, era uma prioridade para Jesus. Se você der uma olhada aí nos evangelhos, você vai rapidamente descobrir isso, de que o reino de Deus era uma prioridade absoluta de Jesus. Tanto é que Jesus ensina seus discípulos e a nós dizendo que nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus começa a pregar, uma das primeiras palavras que sai da sua boca, ali registrado no Evangelho de Marcos, ele diz: a vós é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Outra tradução diz: a vós é chegado o reino. O reino de Deus chegou até vocês. Então, como é que o reino de Deus chegava até aquele povo e como é que o reino de Deus chega até as nossas vidas hoje? O reino de Deus chegava através dos ensinos de Jesus. Multidões procuravam ouvi-lo. O reino de Deus chegava através da cultura do reino. Você pode observar que Jesus, ele trazia uma cultura diferente do seu tempo, que também é uma cultura diferente do nosso tempo. O reino de Deus também chegava através de um estilo de vida. Todas as pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas têm uma maneira singular de viver. Elas são identificadas por um estilo de vida. O reino de Deus também era chegado através da manifestação dos ensinos de Jesus, né? Era um ensino diferente. Você vai observar que as pessoas ouviam o ensino de Jesus e elas diziam: nunca ninguém nos ensinou como esse homem nos ensina. Ele realmente vem da parte de Deus. O reino de Deus também chegava através da manifestação do poder de Deus. A vida inteira de Jesus foi acompanhada do poder de Deus. A cura,
de cegos, leprosos, ressuscitar mortos, livrar gente de tormentos. O reino de Deus chegava através de Jesus, manifestando o poder de Deus. E isso também acontece hoje. Então você observa que no ministério todo de Jesus, o reino de Deus era a sua prioridade absoluta. Agora presta atenção, porque vamos falar de alguma coisa aqui que pode ser que, no primeiro momento, você fique um pouco confundido. Existe uma diferença entre o evangelho de Jesus e o evangelho que Jesus pregou. Existe uma diferença entre o evangelho de Jesus e o evangelho que Jesus pregou. Então vamos lá. O que é a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boa notícia ou boas novas. É nos ensinado isso em toda a palavra de Deus. Você vai perceber, por exemplo, que assim, a gente entende na palavra de Deus que Jesus Cristo ele veio ao mundo, morreu, e através da sua morte, nós temos o perdão dos nossos pecados, e assim então nós temos acesso a Deus. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o evangelho de Jesus é a sua boa notícia. Qual é a boa notícia? De que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, e é através da vida dele que os nossos pecados são perdoados. Essa aqui é a boa notícia de Jesus, essa aqui é a boa notícia do evangelho de Jesus. Mas então, qual que é o evangelho que Jesus pregou? A boa notícia que Jesus pregou foi acerca do reino de Deus. O reino de Deus que eu e você hoje, nós fazemos parte. Se você observar, talvez esteja um pouco confuso hoje, mas se você parar para pensar, você vai perceber que a pessoa de Jesus, ela te leva para o céu. O evangelho de Jesus, a boa notícia que Jesus nasceu. Foram o que os anjos disseram quando encontraram os pastores lá, hoje na cidade de Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a boa notícia. Jesus nasceu, e porque Ele nasceu, nós podemos nos reconciliar com Deus. Então a pessoa de Jesus, ela te leva para o céu. Mas os princípios de Jesus, o que Jesus ensinou acerca do reino dele, te faz conquistar aqui na terra. Duas coisas diferentes. Uma coisa é a boa notícia da vinda de Jesus, que nos conecta com o céu. A outra notícia boa é o que ele nos ensinou acerca do seu reino, o reino de Deus. E quando nós aprendemos e quando nós mergulhamos nesse reino de Deus, nós temos ferramentas poderosas para conquistar aqui na terra. Mas talvez você possa perguntar, mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele se manifesta através de atitude. Deus diz lá em Mateus capítulo 6, Jesus dizendo assim, primeira atitude, buscar. Eu e você, nós temos que buscar. Foi isso que nós viemos fazer aqui hoje. Viemos buscar o reino de Deus. Por isso está escrito lá, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nós estamos buscando aqui o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? A sua justiça é a lei de Deus. A sua justiça é o entendimento que Deus tem sobre o homem, sobre o humano. A sua justiça é a compreensão de mundo que Deus tem, diferente da compreensão de mundo que nós temos. Essa é a justiça de Deus. Então a primeira atitude tem a ver com você buscar o reino de Deus. Mas tem uma coisa que nós não conseguimos acessar apenas buscando. E então vemos aqui a segunda atitude, que é pedir que o reino de Deus venha. Foi o que Jesus nos ensinou. Quando vocês forem orar, vocês devem orar assim, venha a nós o teu reino. Você precisa pedir que o reino de Deus venha à sua vida. Você precisa pedir que o reino de Deus venha sobre a sua casa. Você precisa pedir que o reino de Deus venha à sua família. Você precisa pedir que o reino de Deus venha sobre a sua vida profissional. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o retorno. Quando Deus nos criou sem problemas, isto é, sem pecados. Mas você sabe que no pecado de Adão, que todos nós estamos envolvidos, foi quebrado esse fluxo
dessa criatura, desse homem que Deus fez, perfeito, alinhado com Ele, debaixo da orientação dEle. Quando o pecado entra na vida do homem, se perde totalmente a conexão com Deus. Por isso, quando o reino de Deus é instalado na vida de uma pessoa, acontece um retorno daquela pessoa ao governo de Deus. É um retorno à influência do céu. É um retorno da sua vida agora firmada nas leis de Deus. É um retorno da sua vida cercada agora pela cultura do céu. Agora você tem um estilo de vida dos céus, porque você está inserido no reino de Deus. E o reino de Deus faz você retornar. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando ele está dentro do reino de Deus, transformações vão acontecendo na vida dele, de maneira que ele vai se desenvolvendo como cidadão do céu, mas vivendo aqui na terra. Nossa filiação como filhos de Deus, como filhas de Deus, o nosso direito, as bênçãos que Deus tem, passa por sermos filhos de Deus e por estarmos dentro do seu reino, o reino de Deus. O reino de Deus, então, são os valores de Deus. O reino de Deus é uma forma de pensar diferente da forma do mundo. O reino de Deus é um compêndio de ideias. Era um comum muito no Antigo Testamento os homens irem para a porta da cidade e eles ficaram ali discutindo assuntos sobre a vida. Deus já tem uma opinião sobre a nossa vida. Deus já tem uma ideia sobre como você pode viver uma vida melhor, uma vida mais frutífera. Deus tem a ideia dele. Deus tem o compêndio de ideias que eu e você nós precisamos para ter a nossa vida bem. Viver uma vida bem. Bem, quando perguntaram para Jesus que era o reino dos céus, ele dizia: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Se você conseguir entender isso aqui, sua vida muda hoje. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isso nos aproxima de Deus, mas também isso nos faz ser aprovados diante dos homens. É isso que o reino de Deus produz na nossa vida. A justiça, o que é a justiça? É esse entendimento das leis. É esse compêndio de leis que Deus tem, que quando você passa a fazer parte do reino de Deus, ela é implantada em você. É uma constituição comportamental e moral. São as leis de Deus, a justiça de Deus. O que é a paz de Deus? A paz de Deus é a confiança que você tem em Deus. Todas as vezes que você manifestar confiança em Deus, se você estiver atribulado, imediatamente você vai receber uma porção de paz. Por quê? Porque a paz ela vem por você confiar em Deus. Enquanto você está duvidando, enquanto você está desconfiando de Deus, você não vai acessar a paz de Deus. A Bíblia diz, então, aqui, Jesus diz que o reino dele é algo feito de justiça e paz. Paz é a confiança que você tem na pessoa de Deus. E ele fala também que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O que é isso? É um comportamento. O que é isso? É algo que, assim, toma você por dentro. Se o seu mau humor é controlado, sua rabugice é dado fim, sabe? Aquele comportamento que, assim, azeda todo mundo que está perto de você, é mudado. Por quê? Porque é instaurado dentro de você a alegria no Espírito Santo. Então, os fariseus perguntaram para Jesus, né? De onde vem o reino? Jesus disse: o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não se dirá, ele está aqui, ele está ali. Por quê? Jesus disse: porque o reino de Deus está entre vocês. Então, quando a gente lê isso, no nosso entendimento, é como se o reino de Deus estivesse aqui entre nós, entre eu e você. O reino de Deus está entre eu e você. Mas a palavra aqui, que é uma palavra grega,
ela também traz o entendimento de que o reino de Deus está dentro de você. Então ele já não está aqui entre nós, mas ele está dentro de nós. Você imagina todas essas ideias de Deus, todo esse estilo de vida do reino instalado dentro de você. Você consegue imaginar o que você pode fazer? Você consegue imaginar o que você pode conquistar? Você pode imaginar como é que você pode alegrar a vida de Deus? Você pode imaginar quais são os comportamentos que você consegue modificar na sua vida só porque você tem instalado dentro de você o reino de Deus? O reino de Deus está entre vós, está dentro de você. Como entramos no reino de Deus? Pelo arrependimento. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Olha, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam na boa notícia. Arrependimento não é tristeza, arrependimento não é choro, arrependimento não é lamento, arrependimento não é dor. A palavra arrependimento, ela é a palavra metanoia, que é meta, que tem a ver com mudar, e noia, que tem a ver com mente, não é a pessoa que está ali. A porta do reino de Deus, então, a porta de entrada do reino de Deus, quando você entra no reino de Deus, a sua mente muda, ou a sua mente precisa mudar, completamente. Você tem que estar convencido de que os valores dos céus, os valores do reino, você tem que submergir a sua vida nisso, você tem que estar mergulhado, pegar a sua vida e mergulhar nesses valores, mergulhar nesse reino de Deus, a fim de que você consiga desenvolver uma consciência celestial. A Bíblia fala que a gente tem que mudar de mente, a gente precisa ter a nossa mente renovada. Então um homem procurou Jesus, ele estava preocupado, como é que eu faço para participar do reino de Deus? Como eu faço? Procurou Jesus, você conhece a história, um homem chamado Nicodemos. A gente lê, talvez a gente não entende bem exatamente quais são os sentimentos, por que Nicodemos procurou Jesus para conversar sobre esse assunto. Mas uma das coisas que me ajudou a compreender a profundidade desse momento que Nicodemos conversa com Jesus, foi assistindo ali o The Chosen. Me ajuda aí que eu não sei falar The Chosen. Aí, ó, que coisa boa. Tem mais alguém aqui que me ajuda? Ali mostra uma cena de Nicodemos se encontrando com Jesus. Meu Deus, você precisa assistir aquilo. E Jesus diz assim: Nicodemos, você é um cara conhecido de tudo. Para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. E ele pira, né? Porque ele fala assim: como eu vou nascer de novo? Como eu vou entrar no ventre da minha mãe e ainda sendo velho? E Jesus dá uma das explicações que tem entortado muitos teólogos hoje. Na verdade, a gente desenvolveu uma teologia muito preguiçosa, sabe? Alguém já deu alguma coisa para a gente mastiga aquilo e fica mastigando ali e não consegue olhar para coisas mais substanciais, coisa que vai trazer vida para a gente. Jesus diz para ele: olha, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Sim, é um batismo. Nós temos mais de 20 pessoas que decidiram batizar. E você pode decidir batizar hoje. Você pode. Não é só um mergulho, uma imersão. Não. É uma decisão. É uma convicção. É uma escolha. E a escolha é certa. Então Jesus diz para ele: você tem que nascer da água. Tem que nascer do batismo. Tudo começa por ali. E ele disse assim: e você tem que nascer do Espírito. O que é o do Espírito? É uma obra que o Espírito Santo de Deus faz na gente que a gente não tem como dar uma contribuição para o Espírito Santo de Deus para ele modificar a nossa vida. É uma obra dele, é uma obra de Deus, é uma obra poderosa. E ninguém pode entrar no reino de Deus sem essas duas coisas: sem o batismo e sem o trabalhar do Espírito de Deus na nossa vida. Lembra que o trabalhar do Espírito de Deus na nossa vida não tem a nossa colaboração. Você não pode fazer nada. É o Espírito que tem o poder. Você não pode ajudar em coisa alguma, a não ser crendo totalmente em Deus. Então, os princípios, o reino de Deus, ele vive por princípios. O que é princípio? Princípio é a primeira coisa. Princípio é o começo da existência de algo. Princípio é uma fonte. E
são os princípios que sustentam todas as coisas. São os princípios que são as coisas assim, mais fundamentais da nossa vida. O reino de Deus tem os seus próprios princípios. Eu quero rapidamente conversar com vocês sobre esses princípios, porque até aqui foi uma pequena introdução. Talvez você está meio perdido aí, mas a gente vai chegar em algum lugar bom daqui a pouco, tá bom? Fica calmo que você vai compreender. Quais são os princípios desse reino de Deus que nós participamos? Primeiro princípio, não se intimide por causa da sua diferença. Aqui nós temos a parábola do joio, né? Do joio e do trigo. Um homem foi e semeou o trigo, mas o inimigo veio e semeou o joio. Nós estamos semeados neste mundo. Você vai ler depois lá a explicação de Jesus dessa parábola, quase no final ali do capítulo 13 de Mateus. Ouça lá, leia lá. Eu e você, nós estamos semeados nesse mundo. Esse mundo tem joio. Não tem jeito. E uma das coisas que a gente vê muito hoje, o crente é intimidado. Ele tem medo de falar dos princípios que ele tem medo de falar dos valores de Deus, ele tem medo de falar assim, ó, eu não saio com outra mulher porque esse é um princípio de Deus. Olha, eu não vou fazer esse tipo de coisa porque esse é um princípio da Bíblia. Olha, eu não vou mergulhar nessa vida porque o princípio do reino de Deus é diferente disso. Muitas pessoas elas estão vivendo a sua vida intimidado. Elas não têm coragem de dizer, eu tenho princípios diferentes. Eu faço parte do reino de Deus. Aliás, se você disser que você faz parte do reino de Deus, você vai ser ridicularizado. Mas não tem problema, entenda, você está semeado no meio de joio. Então você tem que ter coragem. Algumas pessoas estão plantadas em lugares que não queriam estar plantados. Pastor, eu estou naquela empresa, pastor, eu estou naquele lugar, pastor, eu estou ali. Sim, você está lá, você foi semeado, mas você precisa ter coragem de viver no meio desse povo. Eles não vão ganhar o seu coração, porque você é trigo, você é a boa semeadura de Deus, você não é joio. É difícil, né, você saber o que é joio e o que é trigo, né? Você tem que pegar na mão. O trigo, tanto o joio, quando você pega a semente dele na mão, existe uma pelezinha, uma membrana bem fininha em torno da semente. O joio também tem isso. O joio também tem. É muito parecido. Não se intimide por você ser crente. Não se intimide por você participar do reino de Deus. Às vezes você está intimidado até de viver a sua vida porque você vê o joio crescendo. Sim, o joio cresce. O joio prospera. O joio alcança coisas que de repente você não está alcançando de jeito nenhum. O que é o joio? Pastor, a pessoa está fazendo uma coisa errada, está dando tudo certo na vida dela. Pastor, olha aquilo, como é que pode uma pessoa viver desse jeito e está frutificando na vida, está alcançando muito mais do que eu trabalho dia e noite, vou na igreja, eu oro, eu faço isso, e não está acontecendo isso com a minha vida, por quê, Deus? Foi o Asaf que falou que, quando ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios, ele quase sucumbiu. Mas ele fala assim que, vendo a prosperidade dos ímpios, vendo como eles são saudáveis, quando ficam doentes não tem que pegar a fila do SUS, o exame sai rapidinho, quando eles ficam doentes, assim, todo mundo leva canjinha para eles, é um negócio assim incrível. Eu falei assim, eu não... Mas quando chega aqui no Salmo 73, que é essa queixa de Asaf, versículo 16, ele diz assim, quando eu tentei entender tudo isso, achei difícil para mim. E realmente é difícil, não é? A gente entender por que o errado prospera e o certo não avança. Por que o errado dá certo, por que o errado ele ganha, alcança, e aquele que faz certo demora mais tempo para alcançar. Então ele diz assim, quando eu tentei entender tudo isso, eu achei difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus. E então eu compreendi o destino dos ímpios. Certamente, o Senhor põe o ímpio em terrenos escorregadios. Os fazes cair na ruína. Como são destruídos repentinamente? Completamente tomados de pavor. São como um sonho que vem e vai. Não fica
intimidado, porque você vê a pessoa que não faz parte do reino de Deus avançando e crescendo. E você aí está dedicado, confiando, esperando, parece que não acontece. Sabe, Jesus está dizendo aqui que existe uma diferença fundamental entre aquilo que cresce no mundo e aquilo que cresce no reino de Deus. Aquilo que cresce no mundo financeiramente vem com um monte de dores. Aquilo que cresce no reino de Deus vem com paz, vem com alegria, vem com gozo, vem com satisfação, vem com segurança, vem com uma espiritualidade, vem com uma comunhão com Deus. É diferente, totalmente diferente do mundo. Então decida hoje não ficar intimidado, meu amigo, bate no peito e fala assim: eu sou de Jesus e eu participo do seu reino. Não fique intimidado. Tem uma coisa muito interessante, eu vi uma vez um negócio desse de agricultura. O cara passou no meio da plantação de trigo com um carro, e à medida que ele ia avançando na plantação de trigo, lógico, o carro estava passando por cima, o trigo estava ficando tudo amassado para trás. E a pessoa que estava com ele falou assim: você é doido, cara? Está estragando a plantação de trigo? Olha como está tudo amassado. Ele falou assim: não se preocupa. Por quê? Porque é uma habilidade do trigo. Em 24 horas o trigo está de pé de novo. Então, assim, você está sendo pisado, você está sendo judiado por causa dos valores do reino, dos princípios do reino. Não se preocupe. Em 24 horas você vai estar de pé. Levante a sua cabeça, celebre, tenha alegria. Porque assim você participa da coisa mais incrível deste mundo. Há algo poderoso aí dentro de você, o reino de Deus. Há algo muito mais glorioso dentro de você, que é o reino de Deus. Você carrega essa constituição divina, você carrega as leis de Deus dentro de você. Entenda isso. Não se preocupe se você for pisado, desprezado. As pessoas até podem rir, desconsiderar você. Muito acontece hoje. Quer ver acontecer muito isso em estudante. Gente que está ali na classe, o professor fala assim: o homem veio do macaco. Aí o menininho levanta a mão e fala assim: não, o homem veio de Deus. Aí todo mundo dá risada do menino. Já vi esse negócio aí já. Já sofri na pele por conta disso. Não eu, mas pessoas ligadas a mim. Mas é isso, levante a cabeça. Segundo princípio, o princípio das coisas despretensiosas. Então ele fala aqui que o reino de Deus é como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Gente, o grão de mostarda é quase que o tamanho da cabeça de um alfinete. Depende do alfinete, ele é menor ainda, sabe? Rotinas despretensiosas. Você vê a igreja hoje, pode ser uma rotina despretensiosa. Eu vou à igreja hoje. Quando a gente vai em uma igreja diferente, a gente fica com toda aquela expectativa, né? Qual vai ser o louvor, o que vão fazer, como é que vai acontecer, você fica com aquela expectativa. Mas quando você frequenta a mesma igreja por muito tempo, às vezes você vem com uma rotina despretensiosa. Onde você vai? Eu estou indo na igreja. O que você vai fazer lá? Estou indo na igreja. Mas são nessas rotinas despretensiosas que Deus nos encontra. São nesses lugares despretensiosos, né? O princípio das coisas despretensiosas. Você está dentro do carro, você coloca uma música para cantar, um louvor, e você abre a goela lá, canta com um canarinho. Você se sente mais... Sim, você se sente uma... Sei lá que nome que eu posso usar aqui, uma Gabriela Rocha. Sei lá, talvez você possa encontrar outra aí. Mas você vai cantando, e você vai cantando. É um negócio despretensioso. Mas Deus olha para aquilo e fala assim: como o coração dele está abrasado por mim. Uma oração despretensiosa. Você está diante de uma situação e fala assim: ai Deus, me ajuda a enfrentar isso. Não é aquela oração que você vai dentro do quarto, fecha, se ajoelha, faz toda aquela preparação de entrega da oração. Não, é uma oração despretensiosa. E Deus vai lá e te ouve. O princípio do reino, o princípio das coisas despretensiosas. Terceiro, princípio do reino, o princípio do crescimento contínuo e permanente. Também aqui na parábola do grão de mostarda, ele diz que esse grão de mostarda, essa rotina despretensiosa, quando cresce, se torna a maior das hortaliças. O reino de Deus, ele é um reino de avanço. Todo mundo que participa do reino de Deus precisa
avançar. Se você não está avançando na sua vida, você precisa ver se você está observando os princípios do reino de Deus na sua vida. Porque hoje você tem que ser melhor do que você foi o ano passado. Nesse momento você tem que ser um marido melhor do que você foi ontem. Você tem que ser uma esposa melhor do que você foi ontem. Porque o reino de Deus é esse ambiente de crescimento contínuo, atitudes melhores, comportamento melhor, um compromisso absoluto com o seu próprio desenvolvimento. No reino de Deus, tudo cresce. Eu sei que às vezes as pessoas vêm com aquela arrogância, não, mas eu cheguei onde eu precisava chegar, eu já alcancei o que eu precisava alcançar. Meu amigo, no reino de Deus tudo cresce, você não para de crescer, é um crescimento contínuo. E esse negócio, ele está dentro de você. No livro lá do JB, ele fala aqui do algoritmo da vida, que é a linguagem assim de hoje, que é de alguma coisa que se auto-encontra, se auto-conserta, é alguma coisa que está dentro de você em constante transformação. Mas, em última palavra, o reino de Deus dentro de você, ele é um código espiritual de crescimento. O reino de Deus dentro de você é uma genética. Você está programado para crescer. Você está programado para avançar. Cresça, avance, apareça, se torne melhor. Crescimento é fundamental aqui dentro do reino de Deus. Você trabalha durante o dia, cansado, vai para a escola à noite, volta para casa estourado. Às vezes nem come direito, já vai dormir, porque é mais importante descansar para outro dia. Ou come alguma coisinha e vai descansar. Trabalhou o dia inteiro, estudou à noite, volta para casa, quebrado, vou descansar. Deita, dorme, tem um sono restaurador, no outro dia você levanta cheio de vigor. Mas aquela pessoa que não trabalha, assim, vai dormir cansado à noite também. Dorme a noite inteira. Como é que ele acorda no outro dia? Mais cansado ainda. Mais cansado ainda. Não se entregue a essa preguiça da vida, gente. O que é melhor para você? Ficar maratonando Netflix ou se preparar para um concurso? O que é melhor para você? Quarto princípio, você se torna um descanso para as outras pessoas. Nós somos preparados para ser refrigério para a vida das pessoas. As pessoas têm que encontrar em você segurança, descanso. Mais uma vez aqui, olhando para a parábola do grão de mostarda, ele diz que se torna uma árvore de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos. Um crente pessimista não entendeu os princípios do reino. Porque a gente é o tipo de pessoa que tem que viver sorrindo o tempo todo. A gente é dono da melhor gargalhada do mundo, amigo. Aliás, você precisa se dar esse luxo de rir hoje. Porque, assim, eu tenho feito essa tarefa. A gente tem esse stand-up de humor hoje, que são um humor ácido, depravado. Aí eu indico para você, se você puder anotar aí, depois eu vou dar o meu CRM para você. Assim, assiste uma porção dos Trapalhões. Você vai se divertir com aquele, sabe? E assim, porque como é que você coloca um freio no seu pessimismo? Com um sorriso. É um sorriso que coloca um freio, um limite para o seu pessimismo. Quer impedir a sensação de tristeza? Quer impedir a sensação de amargura? Quer impedir a sensação de preocupação? Sorria, sorria, sorria. Porque eu e você, a gente foi criado para mais, para muito mais, para mais do que você está pensando. Você acha que já chegou no seu melhor? Tem mais, tem mais. E Deus nos deu um óculos para a gente olhar o mundo. Esse óculos está registrado em Filipenses, capítulo 4. Você coloca ele, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas.
Você já imaginou se você passar o dia usando esse óculos de Filipenses para a sua vida? Alguém vem com um negócio assim para você, aí você fala assim, não, eu tenho que escolher, né? O que eu vou pensar? Alguém vem com outro assim, eu não vou mexer com isso não. Por quê? Porque eu preciso me ocupar do que é verdadeiro, do que é nobre, do que é correto, do que é puro, do que é amável, do que tem boa fama. Se houver alguma coisa magnífica, bom, legal, é nisso que eu devo ocupar a minha mente. Então, pare com esse negócio de falar assim, eu estou triste assim porque aquela pessoa fez isso para mim. Eu estou triste porque aconteceu aquilo. Você é responsável pelo que você está sentindo nesse momento. Porque você é responsável pelo que você pensa. Se você pegar esse texto, esse óculos, e colocar na sua vida, não coloque na conta de ninguém como é que você está se sentindo. Eu estou triste, eu estou assim, não tem isso. A salvação, ela cria uma identidade alegre na nossa vida. Crente tem que viver sorrindo, porque nós somos a nova criação. Participamos do reino de Deus, estamos sendo restaurados. É um recomeço para a vida de todos nós. Outro princípio, vou andar rápido agora, é o princípio da influência. Você é uma influência. É a parábola do fermento. Irmãos, o reino de Deus é influência. O reino de Deus é influência. Eu sei que quando se fala isso, a gente fica até com medo, né? Assim, não, mas eu não sou influente, não. Tem pessoas que são assim, eu não sou líder, eu não sou influente. Você é influente. Se você chega no seu local de trabalho, de cara fechada, senta ali, maltrata as pessoas que vão te procurar, você está influenciando o lugar? Se você chega lá com um sorriso, cheio de confiança em Deus, aquela atmosfera assim do céu repousando sobre você ali, você vai influenciar o lugar? Você vai influenciar o lugar. Então, você é um influenciador. Todos nós que fazemos parte do reino de Deus, nós estamos influenciando o tempo todo, irmãos. Veja só, atitudes formam atmosferas, atmosferas formam homens. Comportamento forma ambiente, ambiente conforma o ser humano, bota uma forma no ser humano. Você é chamado para influenciar. Se você é um cristão, esse negócio é inegociável na sua vida, onde quer que você esteja, vai ter a influência do reino dos céus ali. Influenciar o nosso chamado, irmãos. Eu e você somos chamados para ser sal e luz deste mundo. Não somos? É isso. E quando você se torna participante do reino de Deus, você se torna um representante do reino de Deus. É como você, quando você se torna membro dessa casa, você se torna um representante dessa casa. Quando você se torna um membro dessa igreja, você se torna um representante dessa igreja. Então veja lá como é que você vai se comportar por aí, porque se você falar, que assim, as pessoas chamam carinhosamente a Batista. Eu ainda vou botar um nome diferente nessa Batista para ver se... né? Eu sou lá da Batista, a Batista. Se você diz que é da Batista, você representa essa casa. E você precisa ter um comportamento, você precisa ter um tipo de atitude. Assim como você é um representante, participante do reino de Deus, você também tem que representar, mostrar o reino de Deus aí onde você está. Estou terminando. Sexto princípio é o progressividade no crescer. É a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Então, certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Um tesouro num pequeno pedaço de terra. Talvez tenha princípios, desses princípios que a gente está conversando hoje, que não estão totalmente encontrados na sua vida. Mas o que acontece? Às vezes você está lá e de repente você é tomado por um princípio de Deus. Você já viu aquilo várias vezes, mas de alguma forma aquilo capturou a sua atenção. E o que você faz? Você vai lá e aplica um esforço para viver aquele princípio. Todos os dias você vai trazendo um princípio para a sua vida, vai trazendo um princípio para a sua vida. Sua vida vai sendo transformada progressivamente. O homem diz aqui que ele vendeu tudo para poder alcançar aquele tesouro. Porque tem princípios de Deus que realmente são tesouros.
tesouros. Eu estava lendo meu manual de aluno, porque eu voltei a estudar agora, e lá eu li uma frase. Já li tanto aquelas coisas, mas uma frase me chamou a atenção e eu falei: Deus, eu vou dar tudo de mim para me encontrar nesse lugar. Você pega um princípio, traz para a sua vida e fala: Deus, eu vou trabalhar isso aqui na minha vida. Vendeu tudo. Eu quero esse princípio, eu quero viver isso, porque a nossa vida é de avanço progressivo, irmãos. Você está melhor hoje, não está? Olha como você está mais bonito hoje. Você está ficando meio desanimado porque está demorando eu terminar aqui, mas eu já vou terminar, pode ficar tranquilo, pode voltar a sorrir, ficar alegre, contente. O fato é que você vai progredindo, você vai melhorando, você vai trazendo os princípios, e você vai melhorando cada vez mais. Você está melhor, você está mais bonito, você está mais maduro, você está mais sábio, você está mais crente do que ontem. Hoje, não está? No reino de Deus tudo é progressivo. Não... Olhe para o seu gráfico. Como é que é isso? Mulher, olhe para o gráfico do seu marido, pelo amor de Deus. O rapaz está se esforçando, o menino está melhorando. Sabe porque se você olha para o gráfico, né, de repente só tem assim, mas se você olhar para o gráfico do seu marido, você vai ver que melhora, às vezes dá uma pioradinha assim, mas depois ele cresce de novo. Aí depois ele cresce de novo. Não olha assim, não, porque senão você vai ficar desanimado. Olha para o gráfico. Veja o desenvolvimento, porque ele está melhorando, não está? Ele está melhorando. Você também está melhorando como esposa, não está não? Você está melhorando, eu sei que você está melhorando. 7º princípio do reino de Deus: escolha baseada em escala de valores. É a parábola aqui que diz que o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Todo o tempo você está escolhendo coisas. Mas você tem que escolher com escala de valores. O que é importante para você? Você que é casado. O que é mais importante para você? Sair constantemente para jogar bola ou ficar em casa com a patroa? Talvez você queira escolher jogar bola, mas pelo amor de Deus, eu acho que você está desfocado. A gente casa para poder ter liberdade para... A gente casa. Aí você casa e quer ficar jogando bola. Tem alguns homens aí que precisam de um reset, né? Assim, né? Sabe esse negócio de ficar defendendo a bola? A patroa está em casa lá... Vou parar com isso. Vou parar, já parei já. A gente está sempre todo olhando para as coisas e aplicando escala de valores. O reino de Deus é escolhas. E as escolhas com escala de valores. O homem pegou a pérola e disse assim: é uma pérola, mas eu vou encontrar uma pérola de maior valor. Encontrou uma outra e falou assim: não, essa aqui é uma boa, mas eu preciso encontrar uma que tem maior valor. Sabe, olhando o manual do aluno, começa a estudar amanhã, o manual do aluno dizia assim lá, é uma escola americana, ele falou assim para mim, lá, manual do aluno, falou assim: você usa maconha? Achei estranho, né? Não, mas não é estranho, porque é uma escola internacional, então ela tem alunos de todo lugar do mundo. E aí, em vários lugares do mundo, a maconha, ela é legalizada, né? É como o cigarro aqui, né? Por quê? Assim, porque isso é um ópio. Isso é uma distração para a sua vida. Se você fuma maconha, lá no texto, né, assim, você vai tirar a beleza do Espírito Santo na sua vida. Você quer ficar mais calmo. O que você faz para ficar mais calmo? Peça para o Espírito Santo. Não use o ópio. Eu quero deixar o tempo passar. Eu quero matar o tempo. O que você vai fazer? Você liga aquele negócio quadradinho, ópio lá, né? Você fica mudando de canal. Eu não sei qual que é o nome, mas é que você sabe, né? Fica lá, ópio. O que você quer fazer? Eu não quero pensar nada na vida. Mas lá está passando valores para você. Você não está querendo nada com aquilo. Você só quer se distrair, mas lá está passando valores para você. Então, o reino de Deus é uma escolha contínua, mas baseada em valores. O reino de Deus é a capacidade de selecionar. Isso aqui é o outro princípio.
lança a rede. Nós estamos lançando a rede no mundo. Estamos lançando a rede. E quando puxamos a rede, vem todo tipo de peixe. Pequenos, grandes, peixes ruins, peixes bons. E aqui você tem que ter essa habilidade de, a hora que lançar a rede, na rede veio decepção, ela é um bom peixe? Não é, joga fora. Na rede veio um descontentamento, joga fora. Na rede veio uma alegria, bom, alegria é um negócio bom, vou colocar aqui no cesto. Na rede veio satisfação, veio, então vou guardar ele aqui para mim. Então, o reino de Deus é essa capacidade que Ele nos dá de selecionar. Deus te deu esse poder de você lançar a rede no mundo e a hora que você puxar, você vai selecionar. Jesus ia ser traído, ia morrer. Ó como Ele lança a rede no mundo. Quando Ele puxa, o pessoal está falando assim, ó, se o Senhor for para Jerusalém, você vai morrer lá. Eu estou colocando medo no coração de Jesus. Se o Senhor for para Jerusalém, você vai morrer. Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Selecionou, não selecionou? Uma boa seleção. Para terminar, o princípio de Deus no reino, o princípio do reino de Deus, avaliar o tesouro acumulado. Então, perguntou Jesus, vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Os discípulos. Jesus pergunta, você entende todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês em parábolas? Eu falei assim, sim, Jesus, nós entendemos. Aí Jesus acaba com eles, dando essa última parábola, dizendo assim, por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Os caras falam assim, agora eu estou bem, entendo tudo. Eu falei, já que você pegou essas coisas de valor, agora você deve abrir o seu guarda-roupa. Abra a sua casa e você vai tirar do seu tesouro as coisas boas, as coisas novas e as coisas velhas. Eu tenho uma camisa, ela tem 15 anos, mas ela é de valor? É de uma marca que eu gosto? É de uma marca, então eu mantenho ela pendurada lá. Eu abro o guarda-roupa, eu tenho uma camisa de 15 anos, mas ela não é mais de tão valor assim. O que eu faço? Esse aqui é um valor de tesouro menor. Isso vale mais, aquilo vale menos. É assim. Então, cada parábola dessa fala de um. Aqui tem vários princípios, mas não dá para falar todos, né? Fala dessa paixão de nós termos pelo reino de Deus. Essa cultura do reino, esse estilo de vida do reino, esses valores celestiais do reino, esses princípios eternos do reino. E hoje, Deus está convidando a gente a olhar para esse reino que nós fazemos parte e aplicar esses princípios na nossa vida. Você entende isso? Você quer isso para a sua vida? Talvez você possa dizer hoje, Senhor, venha o teu reino. Aonde ele vai vir? Venha na minha casa, Senhor. Venha o teu reino sobre o meu trabalho, Senhor. Venha o teu reino sobre a minha escala de valores, Senhor. Venha o teu reino sobre as leis. Venha o teu reino, Senhor, sobre os conceitos que eu tenho. Venha o teu reino, Senhor. Então vamos terminar, você pode ficar em pé? E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A boa nova é que Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. A boa nova do seu ensino é que nós pertencemos ao reino de Deus. E esse reino de Deus, ele tem princípios, valores, tem uma cultura, uma forma de pensar. E quando você permite que essas coisas habitem dentro de você, você se torna uma pessoa muito melhor do que você está agora. Nosso desafio hoje é fazer a oração dizendo para Deus, venha o teu reino sobre a minha vida. Feche os seus olhos. Confessamos nessa noite nossa dependência em Ti, Senhor. E de fato tem áreas, lugares da nossa vida onde o teu reino ainda não está manifesto. Por isso nós oramos no nome poderoso de Jesus. Venha o teu reino, Senhor, sobre a minha casa, sobre a nossa casa. Venha o teu reino, Senhor,
sobre a vida profissional. Venha o teu reino, Senhor, sobre esse lar. Venha o teu reino, Senhor, sobre esse casal. Venha o teu reino, Senhor, sobre essa empresa. Venha o teu reino, Senhor, sobre a vida dessa tua filha e desse teu filho, Senhor. Venha o teu reino e seja feito a sua vontade, Senhor, aqui na terra, como a tua vontade é feita nos céus, ó Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Cante essa canção. Vou dar um abraço.